Eu nasci pra vencer, eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer, seguindo minha direção, mesmo que for na contramão. Vou fazer o que nasci pra ser, nasci pra vencer. Eu nasci pra vencer, fazendo o que eu amo, pagando o preço. Eu nasci pra vencer. Ótimo dia, ótima tarde, uma ótima noite. Diretamente aqui do estúdio Mancini Design e Comunicação, dando início ao mais novo e brilhante projeto. Hoje estamos dando início ao primeiro episódio do Você Pode. Time técnico. Pessoal, esse time técnico, esse primeiro episódio do time técnico vem de uma forma, olha, espetacular, e para mim é uma grande honra, é um imenso prazer poder estar trazendo esse convidado de uma forma que eu posso dizer assim, Brunão, que ele é uma referência para nós e o que ele vai trazer aqui, eu acredito que ele vai se tornar essa referência para todo mundo também. Mas antes disso, eu quero apresentar o ilustríssimo, brilhante, o nosso host, Bruno Fernandes, um cara que também tem total minha admiração, que é uma referência para mim, que é Obrigado, o idealizador, um mastermind aqui do Você Pode, o nosso CEO. E eu gostaria de apresentar primeiro ele, fazer as honras. Meu irmão, que prazer poder estar aqui dividindo esse projeto com você, podendo estar dividindo essa bancada aqui, trazendo esses conteúdos, essas ferramentas que a gente vai... eu tenho certeza que a gente vai marcar a história e vai marcar a vida de muitas pessoas. Então, com vocês, Bruno Fernandes. Ô, Diegão, que isso? Fiquei até sem graça aqui agora. É um prazer para mim, é uma honra para mim estar contigo dividindo esse projeto. Mais uma vez, mais um projeto. Quando a gente se junta, dá bom, né? Dá coisa boa. E o que a gente fez, né? Vamos trazer mais gente incrível aqui. Vamos trazer uns tubarões, uma cara referência pra gente. E nada mais, nada menos que um dos meus mentores, o cara que mudou minha visão de mundo. Com certeza, o pouco que eu sou hoje, tenho muita da referência do Rogério de Carlos, meu mentor. Rogério, mentor, meu querido mentor, foi meu facilitador no Empretec e tá aqui hoje aí para mostrar pelo que veio. Não foi à toa, né? Então hoje vamos começar com o Rogério, que além de participar do time técnico hoje, né, vai falar muito sobre propósito, sobre os livros que ele escreveu, sobre sua metodologia, como que você vai evoluir, porque pro Rogério, você não evolui só na parte de empreendedorismo ali, você evolui espiritualmente, pessoalmente, como filho, como pai, como mentor, como amigo, como tudo. Então a gente trouxe o Rogério hoje para mostrar o que vai ser o Rogério, porque o Rogério não é só uma participação do time técnico, né? Ele é uma participação recorrente, é uma peça-chave nos próximos episódios, nas outras temporadas que nós vamos gravar. Então, Rogério, por favor, sem mais delongas, sem ficar fazendo muito, sem esticar muito chiclete, por favor, se apresente, meu querido amigo. Olá, Bruno, olá, Diego, olá, os amigos que acompanham aí o Você Pode, e tenham boas expectativas para esse projeto, porque vem muita gente boa por aí, e é uma honra estar com vocês dentro dessa jornada, contribuindo hoje de uma forma especial, e nos demais programas aí, ajudando os empreendedores a perceberem os erros e os acertos da jornada, e o que eles podem fazer para impulsionar ainda mais as suas trajetórias. Perfeito. Isso aí que o Rogério falou agora, para a gente explicar, deixar um pouco mais claro, né, Diego? O Rogério hoje ele está vindo aqui como convidado do time técnico. É o primeiro que vai abrir essa primeira temporada, para a gente começar em alto nível. Vamos começar lá em cima, porque vai vir muita galera bacana nessa primeira temporada de time técnico, cada um na sua área de especialização. E o Rogério, que é mentor de empresários, né, e de empreendedores principalmente, ele vai falar para a gente tudo isso aqui que ele acabou de citar. E nessa primeira fase vamos falar sobre propósito e tal. E por que a gente trouxe ele hoje?
porque ele vai ganhar a credibilidade do pessoal que está em casa, né, Diegão? Porque nos episódios, quando a gente entrar no Empreendedores em Ascensão, o Rogério ele vai dar um feedback, que é praticamente uma mentoria em questão de 5 e 10 minutos ali, que vai fazer muita diferença na vida de quem vai vir aqui para dar entrevista para a gente, para contar a sua história, né? E também na vida de quem está assistindo. Então, foi isso que o Rogério acabou de falar para a gente, né, Diego? Com certeza, eu gostei do termo tubarão e a nossa escolha já foi aquele tubarãozão mesmo, né? Não foi aquele tubarãozinho, aquele filhote. Não, já vamos começar com o pé direito, né? E acredito que o Rogério hoje venha dar esse overview aí de tudo que a gente vai passar nessa primeira temporada. O Rogério, com a visão macro dele, ele vai poder destrinchar um pouquinho de cada situação, uma visão ampla, e com certeza vai ser essa cereja do bolo. Gratidão já desde já, viu, Rogério, por você aceitar esse desafio, esse novo propósito junto com a gente de trazer essa ferramenta inovadora, né, para os próprios empresários, e é esse o nosso propósito, né? É levar conhecimento, é ajudar as pessoas, é fazer com que, se elas estejam no caminho certo, que elas permaneçam, ou que se elas estiverem tendo alguma dificuldade, elas se encontram nesse caminho com a nossa ajuda. Então, gratidão desde já. Que vocês vêm fazendo aí, principalmente pela oportunidade que os empreendedores podem ter, primeiro, de se espelhar nas histórias de muitos outros empreendedores. E quando a gente conhece as histórias dos outros, a gente aprende com os erros e também com os acertos. E é maravilhoso. Melhor do que errar é aprender com os erros dos outros e pular essa etapa e cometer novos erros, não aqueles erros tradicionais que nós podemos cometer. Então, eu acho que é muito legal o projeto de vocês, por isso que eu aderi logo de cara, porque eu acredito o quanto é importante hoje gerar esse bom espelhamento para os empreendedores. E sabe, Rogério, eu tenho falado aqui com o Bruno e falo nos bastidores que eu tô mega ansioso. Eu tô muito ansioso porque eu não vejo a hora de pegar todas essas ferramentas, porque eu já sei os nossos convidados, né? Eu sei quais temas nós vamos tratar, porque a gente já deixa tudo pautado, tudo organizado, e eu te confesso que eu sou mais ansioso para poder pegar todas essas informações, todas essas ferramentas, e como eu sou um empreendedor também, aplicar no meu negócio e na minha vida pessoal, que faz sentido com o que o Bruno falou, certo? É isso aí, esse é o grande pulo do gato, né? Porque ficar só ouvindo, só vendo, as coisas não mudam, né? Vão mudar se colocar em prática. E é uma ação que coloca em prática já vai gerar resultados. E imagino um monte de aprendizado que vai ser possível colocar em prática a partir dos vários episódios, né, que vão ser apresentados. Então, vale muito a pena estar sempre com um caderno, com caneta do lado para anotar os insights e no dia seguinte já começar a praticar já. Perfeito. O Rogério, como sempre, ele é muito maestral em tudo que ele fala. Rogério, vou só dar mais uma abreviada. Já falei que o Rogério é mentor, como ele faz o trabalho dele, e o Rogério também tem algumas falas, né, que, pô, ajuda muito na nossa vida, mas não só as falas, tudo que o Rogério realmente faz. O Rogério lê muito, lê pelo que eu conheço do Rogério, ele lê, eu acho que um livro por semana, pelo menos, daí da onde vem todo esse conhecimento. E ele também já escreveu alguns livros, né, Rogério? E, cara, já escreveu 3 livros, está finalizando, hoje não sei se já finalizou o 4º, né, que eu acho que é um livro que é uma cereja do bolo, é uma história incrível, que não sei se o Rogério depois quiser citar o livro, mas tá escrevendo o 4º, e tem um aí, Rogério, que fala muito dessa primeira fase nossa, que é o propósito, descubra o seu. Rogério, o que é propósito? Olha, Bruno, eu terminei o 4º livro, né, o Método 10X, Maravilha, parabéns. tem uma baita história, e estou fazendo a segunda revisão, já fiz a primeira revisão dele, e o meu primeiro livro foi escrito com 11 colegas do Empretec, né, um projeto que eu tenho a honra de fazer parte também, e foi onde eu te conheci.
e que é o de Empreendedor para Empreendedor. Após esse primeiro livro, eu escrevi o Motivado para Vencer Todos os Dias, que foi uma grata surpresa, um livro de frases motivacionais. Depois veio, né, o meu principal livro até aqui, O Propósito Descubra o Seu. E há um ano e pouco eu lancei o Motivado para Vencer 2, que é uma continuidade, né, mais aprimorada do primeiro livro, Motivado para Vencer, que as pessoas já leram de trás para frente, então pediram um segundo livro aí. Propósito deveria ser o tema de todas as vidas, né? Porque a vida tem muito mais sentido quando nós temos um propósito. E para definir propósito de uma maneira muito simples, eu digo que o propósito é o porquê. Por que nós acordamos hoje, por que nós estamos vivos, por que nós lutamos, por que nós encaramos os desafios da vida, é o nosso porquê. Qual que é o sentido por trás daquilo que eu faço? Esse é o elemento do propósito e é importante que as pessoas resgatem o seu propósito, porque eu ando vendo muito hoje, Diego e Bruno, as pessoas fazerem por fazer. E está ficando triste, porque quando eu faço meramente movido pelo dinheiro, a minha satisfação ela na dimensão do dinheiro. E ela fica muito restrita em matéria de desenvolvimento e de crescimento. Então, se eu não quero virar uma máquina de piloto automático, fazendo meramente por fazer, eu preciso ter um porquê. Tá? Porque quando eu tenho um porquê, aquilo aflora de uma maneira diferente. Rogério, eu concordo plenamente com você e me fez até lembrar de uma frase que me marcou muito e que eu procuro levar na minha vida, né? Que é mais ou menos assim: quando você se apaixona pelo processo e não pelo resultado, você não precisa se dar ao luxo de esperar para ser feliz. Faz sentido? Todo sentido. Porque tem muita gente que só quer o resultado, né? Nossa, olha que manchete linda, o empreendedor vendeu a empresa dele por 20 bilhões e etc e tal. Tá, mas e o que aconteceu antes? Ontem à noite ele montou uma empresa e no outro dia já vale 20 milhões? Não, cara, teve todo um processo, todo um trabalho, todo um empenho, toda uma dedicação. Então, aquela vitória que aparentemente da noite para o dia, não foi da noite para o dia, foi toda uma vida de trabalho para que na hora que a estrela brilhasse, o número chegasse onde a pessoa fez por merecer. Mas é todo um trabalho. Então, se eu fico atento ao processo, se eu cuido, quando o resultado vir, ele vai vir de uma maneira recompensadora e maravilhosa. E não vai vir como um acidente de percurso. Nossa, que surpresa. Surpresa não, cara. Trabalhei para isso. Exatamente, né? A gente fala que a gente brinca que às vezes da noite pro dia dura 10 anos, 15 anos, alguns anos, né? Nunca é realmente do dia para noite. E você falou dessa forma aí pra gente é bacana fortalecer, né? Isso que a gente sempre fala. Que o Rogério falou agora de pegando o gancho na sua frase, né, do processo. Como está sendo gostoso, Rogério, a gente fazer o podcast aqui, você pode, porque é o nosso propósito, nossa paixão levar esse conhecimento à frente, aprender junto com todo mundo, né? Ver as ferramentas que a gente traz aqui dando resultado, né, Diegão? Dando resultado na vida, no dia a dia, né? Então, acho que é por isso, né? Nosso propósito, é por isso que tá tão gostoso fazer isso que a gente tá fazendo. E quando chegar lá na frente, quem sabe um dia, né, valer alguma coisa, né, vai ter algum valor mais palpável aqui no Você Pode, cara, a gente sabe por que valeu, mas beleza, o que valeu na verdade foi essa experiência que a gente tá tendo aqui, o resultado que a gente tá levando na vida das pessoas. E confesso, viu, Rogério, que eu por várias vezes já foquei muito no resultado, né? E é frustrante. Eu acho que eu posso definir como frustrante você só focar no resultado, você ser de uma forma organizada. E eu posso fazer das palavras do Bruno a minha, como tem sido grandioso, como tem sido enriquecedor para mim estar fazendo o Você Pode. Desde a parte de planejamento, de estratégia,
como fazemos as seleções dos nossos convidados, as pautas que serão debatidas aqui, serão colocadas à frente, quais ferramentas que a gente quer levar e entende que é bacana para o empreendedor ou para o ser humano em si, porque, como você falou, e é uma coisa que você prega, se é que eu posso dizer assim, os resultados não vão impactar somente na empresa, no empreendedorismo, ele vai impactar na vida pessoal dele. E digo com propriedade, Rogério, que eu falo pro Bruno, o maior case de sucesso do Você Pode vai ser Diego, porque ele sabe o quanto que eu tenho me aplicado, quanto eu tenho buscado essas melhorias e quanto eu tenho feito as ações propostas aqui por nós. Eu pego no dia seguinte, eu falo, não, opa, ó que eu apliquei, tá legal? Me ajuda aí, tô certo, tô errado, o que que eu posso melhorar? Então, fazer isso com propósito para mim, eu pude entender o que realmente era o propósito, porque eu confesso para você, eu já falei pro Bruno e vou falar aqui no ar, confesso pro Bruno, porque eu nunca tinha pensado qual é o propósito, qual é o meu propósito. E eu pude nessa jornada, nesse ainda, digamos, pouco tempo, porque ainda nós somos um bebê recém-nascido, que estamos batalhando bastante. Gatinhando. Eu posso te dizer que eu já encontrei o meu propósito e eu já consegui definir o que é o propósito. Que maravilha ouvir isso, Diego. Principalmente porque nós estamos num momento de mundo complicado, onde tem gente que acha, até dando uma distorcida em propósito, que eu devo fazer meramente o que eu gosto de fazer. E quando se fala em propósito, nós estamos falando de um contexto muito maior. Porque tem gente, eu só gosto de fazer tal coisa. Tá, e aí, cara? Será que aquilo que eu gosto de fazer tem aderência ao mundo? Está gerando resultado? Mobiliza pessoas? É para o bem comum? Ou é algo egoísta, né? Mais movido a ego, só olhando para mim? Então, é importante pegar e analisar isso dentro do contexto, né? De que propósito é fazer o que eu amo e fazer dentro daquilo que eu amo algo que tem aderência, aquilo que o mercado quer, aquilo que as pessoas estão buscando, algo que vai ser útil para o meio ambiente, para o mundo. Então, é um contexto muito mais amplo dentro de coisas. E vivenciar o nosso propósito tem esse contexto maior que as pessoas não podem deixar em conta, porque adulto faz o que precisa ser feito, faz o que precisa ser feito dentro de um contexto maior, dentro de um propósito. Agora a criança, né, dentro da visão, só faz o que gosta, e o adulto alinha as duas pontas. Por isso eu digo, tão importante quanto fazer o que gosta é aprender a gostar daquilo que faz. E entender que o propósito, às vezes, não está só comigo, o propósito está no servir. Porque eu sempre digo que o propósito é um movimento, é um mergulho interno. Mas depois que eu acessei a minha razão de ser, cara, é serviço ao outro. Tá? Então, parou de ser, de ficar no momento eu me amo, e é o momento do serviço, é o momento de fazer algo que faz a diferença na vida das pessoas. Perfeito, Rogério. É isso que eu já ouvi falar, não sei onde, mas normalmente o propósito está ligado a servir alguém, né? Estamos aqui para servir e aqui no Você Pode a gente percebe o quanto que isso é verdadeiro, porque é muito prazeroso. É muito prazeroso quando a gente mostra, por exemplo, o piloto, né, que traz a responsabilidade para a pessoa e tem pessoas que já dão feedback para a gente, fala, cara, eu vi o piloto que a gente mostrou só para ter uma ideia, né, se a gente está no caminho certo ou não, e a pessoa, cara, isso aí já mudou minha vida. Eu já mudei minha percepção, eu já voltei para mim, eu já vou empreender, já estava desistindo de empreender, agora eu vou voltar porque é isso que você falou, a responsabilidade é minha e tal. E a gente percebe que tá servindo as pessoas e servindo para as pessoas também, como que é gratificante. E aí sim o nosso resultado é vantajoso, mas é o caminho que está sendo muito interessante. Rogério, falando de propósito, muitas pessoas, é um barato que agora o Diegão falando que muitas vezes as pessoas nunca nem ouviu falar
da palavra propósito, né? Faz por fazer, segue a vida, deixa a vida me levar e nunca nem. Qual que é o seu propósito? O que é propósito? Não sei. O que é propósito? Então, Rogério, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais pertinente assim. Como que a pessoa que nunca ouviu falar, que não tem ideia do que é propósito, consegue descobrir o seu propósito? Existe alguma técnica, alguma forma, algo que pode ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito para realmente ressignificarem as suas vidas? Existem vários, né, Bruno? E no livro Propósito Descubra o Seu, eu apresento pelo menos umas 12 técnicas lá ao longo do... conto uma história e o próprio personagem do livro acaba praticando, né? Ele coloca em prática isso. Eu digo que a jornada Propósito, ela começa com aquela pergunta tradicional e tão tenebrosa, né? Quem sou eu? Quem de fato sou eu? É uma pergunta que eu preciso responder pelo menos uma vez por semana, porque hoje parece que é grande o movimento para que você se torne aquilo que os outros querem que você seja e não aquilo que em essência você é. Então, o movimento para propósito começa pela pergunta: quem sou eu? E uma outra pergunta extremamente importante é você procurar perguntar qual que é a minha paixão. Eu até sugiro você pegar e desenhe um coração numa folha de papel e escreva minhas paixões e vai elencando as suas várias paixões. Eu, por exemplo, sou apaixonado por ler. Eu adoro escrever, eu adoro ajudar pessoas, eu adoro pegar e ser útil para outras pessoas. E eu elenquei, né? Eu até no livro eu coloco, fiz esse exercício e escrevi várias coisas, e eu mostro que, conforme eu vou escrevendo, fazendo o teste das minhas paixões, eu vou ver que algumas coisas se repetem. E algumas das paixões que eu relato acabam tendo uma dimensão mais forte. Apareceu com muita força para mim a palavra ajudar. E eu percebi que era algum elemento de ajuda que estava no meu propósito. E ajudar como? Ajudar a desenvolver pessoas, ajudar a fortalecer os empresários, trazendo métodos de crescimento. Então, a partir desse exercício da paixão, é que eu tive o primeiro relance do meu propósito. Então, é uma atividade simples, onde você escreve e depois você anota os pontos mais importantes e, principalmente, as palavras que acabaram se repetindo dentro daquilo das suas paixões. Perfeito, Rogério. Porque às vezes a gente questiona assim, né? Aí você pega uma pessoa que está numa situação às vezes mais difícil e vai falar de propósito, a pessoa vai falar, vai rir da nossa cara, fala, propósito para mim, eu tenho que trabalhar de dia para levar comida de noite para casa. Esse é o meu propósito de vida, né? Porque dependendo da visão de mundo daquela pessoa, isso foi o caminho que ela foi trilhando, né, Rogério? E nessa situação, como que a pessoa nessa situação consegue ainda assim, eu brinco, né, que fala, às vezes a pessoa tá sem perspectiva nenhuma e achando que tá no fundo do poço, ou que não tem mais, tô velho, eu não posso fazer isso, eu já tô velho, eu não tenho como fazer isso, eu vou ter que seguir a minha vida até o final da vida, e às vezes a pessoa tem 30 e poucos anos, vai uma perspectiva de vida de 80, 90 e acha que já não dá mais tempo, né? Ou seja, viveu um terço da vida e acha que não dá mais tempo de fazer algo por ela, né? Pela felicidade dela. Como que faz nessa situação, Rogério? Bruno, em alguns momentos da vida, nós temos que focar no nosso ganha-pão. E o nosso ganha-pão, às vezes, nem sempre está no nosso propósito, nem sempre está naquilo que é mais bacana de ser feito. Algumas pessoas na crise, por exemplo, passaram a ser motoristas de Uber. E ok. Agora, será que eu posso fazer de um trabalho, sendo motorista de Uber, um trabalho bacana na minha vida? Será que eu posso entender o seguinte: quem que se beneficia com o meu trabalho? Será que é aquela senhorinha que eu vou levar para a casa da filha dela, para ela ver os netinhos?
e ela vai ter uma tarde maravilhosa, ela vai levando um pratinho que ela fez um docinho para os netinhos. Será que é bacana ser esse elo de ligação para que ela chegue com segurança numa determinada localização? Será que aquele executivo que eu vou levar até o aeroporto, porque ele vai fazer um grande negócio que vai gerar 200 empregos na cidade dele? Então, assim, quem que se beneficia do meu trabalho? Eu posso pegar, entrar num carro e entra um, sai outro, mas eu posso entender que tem vidas, que eu posso modificar vidas, impactar vidas dentro do meu trabalho. Às vezes chega uma pessoa mais triste, eu posso contar algo motivacional. Então, uma simples atividade como ser motorista de Uber, eu posso ter um propósito dentro disso. E enquanto eu não realizo algo que de repente é aquilo que eu mais amo, eu começo a amar aquilo que eu faço. E faço com tanto amor pelos benefícios que gera para várias pessoas, que isso vai acabar tendo uma dimensão especial. Parece que o Rogério resumiu, né? Parece, Rogério, que você está me dizendo, é uma coisa que a gente fala aqui, Diego, desculpa até te cortar, que ele... Tudo isso que ele falou parece aquela frase que a gente do Cortella que a gente gosta muito de usar. Fazer o melhor que tem nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Ou seja, já que você não faz exatamente o que está no seu propósito, faça com todo amor, mas é importante, na minha visão, pelo que o Rogério falou, é importante ter definido qual que é o seu propósito. Você sabe que você ainda não está fazendo o seu propósito, mas você está fazendo com tanto amor aquilo ali que em algum momento, né, Rogério, parece que você vai começar a atrair o seu propósito para sua vida, né? Então, ou seja, estar feliz aonde você está vai facilitar você chegar em algum lugar, porque você vai estar servindo. Desculpa, Diego, pode ir. Não, imagina, e eu ia falar exatamente como o exemplo do Rogério sobre o motorista de aplicativo. Muitas das vezes, um olá, boa tarde, está tudo bem, um bom dia, vai mudar a vida dessa pessoa. Porque eu tenho um exemplo, Rogério, que eu sou um cara comunicativo, sempre fui muito extrovertido, brincalhão, gosto de uma resenha, sabe? De distrair as pessoas, né? De fazer aí minhas brincadeiras e eu tenho o meu jeito próprio, né? A minha originalidade, né? E muitas vezes eu coloco frases motivadoras na rede social, eu gravo vídeo e falo algumas coisas, enfim, ou eu pego meu cavaquinho e toco. E de um certo tempo, eu por questões pessoais, eu acabei parando de fazer. E quando eu retomei isso, eu achei assim de uma forma espetacular, Rogério, porque acordei um dia, eu tinha gostado, eu sou muito de frase, eu adoro ler, eu adoro poema, reflexão, e eu tinha achado uma frase interessante, eu não me recordo qual, e postei, porque para mim fazia muito sentido, né? E depois de meia hora, 40 minutos, eu recebi: muito obrigado, Diego. Você me fez levantar da cama hoje. Nossa. Eu falei: oi? Você fez eu levantar da cama hoje, porque eu acordei para baixo, eu estava totalmente derrotado, desanimado, e com o que você colocou, você fez eu criar coragem, criar ânimo e seguir na vida. Eu encontrei já amigos na rua, no prédio, enfim. Poxa, cara, você tá sumido. Pô, você conhece o Diegão aqui, o Rai? Ele é digital influencer. Eu falei: que isso, cara, longe disso. Pô, os conteúdos que esse cara aplica, cara, pô, eu aprendo bastante coisa. E, cara, e de uma forma que eu falei: opa, peraí. De uma forma natural, de uma forma sem planejar nada, assim, muito... Cara, como que eu tô impactando a vida das pessoas, né? Foram assim, num raio aí de, sei lá, 2, 3 meses, foram quase 10 pessoas que vieram falar desse mesmo sentido para mim. Opa, peraí. Então eu preciso realinhar minha vida, preciso entender o meu propósito, porque eu tenho peso naquilo que eu faço. Então vamos direcionar para uma coisa bacana, vamos transformar a vida das pessoas, e é isso que a gente faz aqui no Você Pode. E de certa forma, levar, impactar e fazer com que a gente faça diferença. E como o Bruno falou, no nosso piloto, mostramos para algumas pessoas, para validar, para pegar um feedback mesmo, pô, aqui que a gente pode melhorar, porque a gente
reconhece as nossas limitações, é um projeto novo, não somos dessa área, Exato. e a gente está se propondo fazer isso porque a gente acredita, porque nós podemos. E ouvi de imediato, Rogério, eu estava desistindo. E após ver esse piloto, eu ganhei força e vou voltar a empreender. Na verdade, eu não vou deixar de empreender. Eu me lembro o dia que o Bruno, que foi uma pessoa mais próxima do Bruno, que se reportou a nós com essa situação. Cara, eu devia ter filmado, Rogério, que eu devia ter filmado nós dois, assim, como selfie, para você ver a minha cara e a do Bruno de satisfação, de felicidade, de gratidão, por já sem esperar ter impactado a vida de uma pessoa. Ou seja, ganhar na largada, né? E é maravilhoso isso. E esse é um elemento bacana no propósito, porque quando eu faço aquilo que eu amo, e eu faço pensando nos beneficiários daquilo que eu faço, meu, eu faço com carinho, faço com entrega, e mesmo que aquilo não seja aquilo que eu mais amo fazer no mundo, eu faço tão bem feito que isso acaba abrindo portas, porque esse é um gesto de amor, né? E quando eu aplico com amor, de repente a pessoa que eu estou levando é a pessoa que vai fazer uma indicação, que vai fazer com que eu chegue no meu objetivo. Então a gente nunca sabe de onde virão algumas oportunidades. Então faz bem aquilo que você está fazendo, mesmo que isso não seja exatamente aquilo que você quer, porque isso pode ser um degrau para você chegar aonde você quer chegar. Perfeito. Ô, Rogério, até para a gente passar para o próximo tópico, né? Mas queria pegar um gancho no que você falou lá atrás, né? Do cara, deu o exemplo do Uber, né? Às vezes a pessoa tá trabalhando no Uber, ou qualquer lugar que seja, e tá feliz, faz um trabalho meia boca, faz um trabalho meio sem vontade, sem muita empatia, sem muita educação, sem muita simpatia mesmo, né? Cara, quem tá ali trabalhando com você, recebendo o outro lado, né? Quem você tá servindo, seja um patrão, seja um cliente, seja lá quem for, não tem nada a ver se você não tá feliz onde você está. Porque o seu fracasso, o seu sucesso, a sua vida é de 100% responsabilidade sua. Ou seja, se você não tá feliz com o que você tá fazendo, muda, porque as outras pessoas não têm nada a ver com a sua infelicidade, né? Então, às vezes a pessoa tá fazendo um trabalho de motorista, porque não queria estar ali, mas está fazendo de qualquer jeito, recepcionando alguém de qualquer jeito, prestando algum serviço de qualquer jeito. Cara, as outras pessoas não tem nada a ver se você está feliz ou não. Se você não está feliz, é uma responsabilidade sua, ou seja, muda de área, é melhor do que ser antipático, né, ou ser carrancudo no que você está fazendo quando você está prestando serviço para alguém. É só um desabafo quase aqui. Não, é perfeito. E hoje, né, Bruno e Rogério, eu tenho o mesmo pensamento que o Rogério, né? Nós vivemos numa sociedade que ela impõe padrões, né? Padrões, né? Desculpa. Numa sociedade que impõe padrões, que as pessoas querem ser o que elas veem as outras sendo, que é o que você falou sobre o sucesso da noite para o dia. A rede social, ela ilude que a vida é uma fantasia e nós vamos falar sobre isso no decorrer da temporada. Quer viver o propósito do outro, né, Diego? Exato, e nós vamos falar sobre isso aqui, que não existe o da noite para o dia. Nós temos, seria como um quadro, né, o lapidando da noite para o dia, Tá né? pegando um gancho, né, com o livro do Rogério, né? Propósito, descubra o seu, não vivo do outro. Fica a dica, né? Fica a dica, descubra o seu. Tem um livro aí de alguém que escreveu um livro aí. Se você quiser descobrir o seu propósito, parar de viver o propósito do outro, fica a dica. E eu converso com muitas pessoas, eu gosto muito de conversar, de ter essas trocas de experiências, entender o que cada um faz na vida. E eu vejo as pessoas seguindo padrões e seguindo as pessoas para se encaixar em tribos, se é que eu posso dizer assim, em tribos, sabe, em grupos, onde ela vai ser aceita de uma forma melhor, e estão esquecendo de buscar a sua felicidade, né? Porque cada um tem a sua maneira de encontrar a sua felicidade, cada um tem o seu propósito, e eu acho que a gente, como seres humanos, nós deixamos escapar alguns valores, né? E eu tô podendo entender aqui no Você Pode que o propósito é um valor riquíssimo.
e que a gente tem grandes valores muito além do que a gente vê na rede social, que é a questão de sucesso atrelado a um carro de R$ 1 milhão, é aquela piscina com a borda infinita, é uma viagem em Dubai. Cara, ótimo, todo mundo quer e eu também quero, não estou falando que eu não quero, mas o processo, os valores, eu acho que precisam ser repensados, reconstruídos, para a gente, sim, quando chegar nesse carro de 1 milhão, quando chegar nessa piscina, quando chegar nessa viagem lá em Dubai, no melhor hotel, a gente não esquecer de onde que a gente veio. É importante você falar isso, Diego, porque há toda uma visão distorcida de mundo, uma visão distorcida daquilo que efetivamente é felicidade, e dentro do movimento de propósito, o primeiro movimento é ser quem eu sou, porque aquilo que eu sou acaba se expressando naquilo que eu faço. E tem gente que faz coisas maravilhosas, por quê? Porque parece que é um pouquinho dela que vai com ela naquilo que ela faz. Seja fazer um bolo, seja fazer uma roupa, seja fazer uma prestação de serviço, e a pessoa é tão caprichosa, tão carinhosa, então um pouco de mim vai naquilo que eu faço. Então o movimento primeiro é no ser. Eu sou quem eu sou. A partir daí, eu vou naquilo que eu faço. Aquilo que eu sou se expressa naquilo que eu faço. E aquilo que eu faço vai permitir com que eu seja remunerado, com que eu receba uma recompensa. Então é ser, fazer, e aí vem o ter. O ter vem como terceiro elemento dentro da história, e não como primeiro elemento. Siga um exemplo no dia a dia de vocês. Quem tem um bichinho de estimação, um cachorro, por exemplo, solta esse bichinho na rua e tenta correr atrás, tá? Para você ver o que acontece. Você corre e o cachorrinho corre um pouco mais na frente. Por quê? Ele acha que você está brincando com ele. Aí faz o inverso. Para de correr atrás dele, volta para tua casa que ele vai atrás de você. Tá? É a mesma coisa o dinheiro. Corra atrás do dinheiro, que o dinheiro vai correr de você. Tá? É o mesmo movimento. Agora, faz aquilo que você entende que você nasceu para fazer. Faz isso muito bem feito. Cara, vai vir a recompensa como dinheiro. Então, o dinheiro, ele é consequência de um trabalho. Então, não faça meramente pelo dinheiro. Faça porque aquilo é a expressão do seu ser naquilo que você faz, porque o dinheiro, o recurso, o bem material, ele virá como consequência do seu trabalho. Primeiro o ser, depois o fazer e depois o ter. Perfeito, Rogério. Isso é perfeito para escrever, dá até para tatuar no braço, né? Ser, Sim. fazer, ter. E nesse intermédio aí, você falou disso, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com o seu Zé, um senhor que faleceu há alguns anos, mas ele, quando eu ouvi isso dele, ele devia ter lá seus 89 anos, e ele falou, tudo que você não fizer direito, você vai ter que fazer de novo. Então, no intermédio aí, no centro aí, né? Ser, fazer, ter, no fazer, tudo que você não fizer de novo, direito, vai te impedir de você ter. Então, você vai ter que fazer direito para poder ter. Então, tudo que você não fizer direito, você vai ter que refazer. E quando eu aprendi isso, eu falei, cara, vou lavar uma louça. Se eu não lavar direito, eu vou ter que lavar de novo. Se eu não lavar uma roupa, não lavar direito, vou ter que lavar de novo. Se eu não... Qualquer trabalho que a gente fizer, que não fizer direito, não fizer bem feito, vai ter que refazer. Então, já que vai fazer, faz direito. Ou pensa que você vai fazer, ou seja, seja primeiro, se prepare primeiro para quando você for fazer, você tá mais bem preparado, né? E aí você vai fazer com excelência e você pode dar o próximo passo. Perfeito, Rogério. Cara, eu queria passar agora, Rogério, a gente falou bastante do propósito, acho que ficou bem nítido, bem claro mesmo. Com esse exemplo aí do cachorrinho, então, é impossível a pessoa não lembrar. Eu nunca tinha ouvido essa, eu achei incrível. E, Rogério, pô, já sei meu propósito, já descobri, já entendi, responsabilidade é minha, já sei qual que é o caminho. Tá, e agora como que eu me planejo e como que eu coloco metas para conseguir alcançar esse meu propósito? Ou seja, planejamento e metas.
Então, o propósito ele funciona como base, né? A partir do momento que eu tenho essa base, eu começo a responder aquela pergunta clássica que é o que algumas pessoas acabam fazendo, tá? Mas qual que é o sentido da vida, né? E Viktor Frankl, no livro Em Busca de um Sentido, e esse é um ponto alto dentro do livro, ele fala o seguinte: vamos inverter a pergunta? Ao invés de você ficar perguntando a todo momento qual que é o sentido da vida, começa a responder de uma maneira diferente. O que que a vida está esperando de mim? O que que a vida espera de mim? Então, ao invés de ficar na linha da passividade, se perguntando qual que é o sentido da vida, eu vou para o movimento do que o que a vida espera de mim. E quando eu pergunto o que que a vida espera de mim, ela espera algum serviço, algum trabalho, algum movimento. E dentro desse movimento, isso vai permitir com que eu possa oferir renda. E dentro do movimento de oferir renda, isso vai acontecer se eu trabalhar esses elementos que o Bruno acaba de trazer: meta e planejamento. O que eu quero? O que eu quero para esse ano? O que eu quero para o próximo ano? O que eu quero para a minha vida? Ah, Rogério, eu quero morar numa casa boa. Beleza, transforme essa casa boa em metas. E uma das formas de você escrever metas é utilizando o formato SMART, de esperto, né, em inglês. E específico, o que você quer. Mensurável, quanto custa isso? Alcançável, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Como alcanço isso? Relevante, por que isso é importante? E o relevante é o mais importante elemento da meta, né? Que é o porquê. E, por último, e não menos importante, quando que eu quero estar nessa casa maravilhosa e a casa dos meus sonhos realizar? Isso serve se eu quero fazer uma viagem, serve se eu quero abrir uma empresa, se eu quero montar minha segunda, terceira filial. É o mesmo formato de escrever metas. E o alcançável, Bruno, dentro do SMART, ele já é o plano, é o embrião do plano. Tá, e para construir essa casa? Vou precisar primeiro ter um terreno, vou precisar procurar um arquiteto para desenvolver um projeto para isso daí, depois eu tenho que procurar um consultor para fazer um orçamento, depois eu vou precisar fazer uma série de coisas, e é esse elemento que vai gerando o planejamento. Então não adianta achar que eu tenho um propósito e a minha vida vai andar tranquila e feliz para sempre. Não. Para começo de conversa, o fato de eu ter um propósito não significa que eu vou ser feliz, né? Que a minha vida vai ser maravilhosa, esplendorosa. Eu vou ter que trabalhar por esse propósito. E uma das maneiras de fazer isso é começando a transformar esse propósito em metas na minha vida, que vão desencadeando planos, que vão desencadeando ações, passos no meu dia a dia, e isso vai começar a gerar os resultados que eu quero. Perfeito. Sensacional. Pegou aí, Diegão? Anotou tudo direitinho? Peguei Smart aqui, tá? Smart, bateu. Agora o Diegão já não esquece mais Smart, né? Não, específico, só mensurável. repete para mim, específico, Mensurável, mensurável, alcançável, relevante. Por quê, né, Rogério? Relevante, por quê? Sim. Propósito. E temporal, né? Em quanto tempo você vai alcançar isso? Rogério, amanhã vai estar na parede da minha empresa isso daqui, para todo mundo ver. Tem que estar, cara. E você escreve a meta sempre utilizando essas letrinhas, porque aí é uma meta que fica consistente, não é uma meta que fica solta. Porque tem gente que faz meta muito solta. Ah, um dia eu quero ter uma casa. Tá, mas que dia, velho? Aí tem um sonho, Que né? Não tem uma dia meta, você né? vai alcançar a sua casa? Tem que ter data, né? Sonho tem que ter prazo, senão ele fica em algum lugar pelo caminho. Por que que eu falo que o relevante, ele é o mais importante? Porque eu tenho que ter um porquê forte. Legal. Se eu tiver um porquê forte, eu vou aguentar os trancos da vida.
eu vou aguentar os obstáculos da vida. Porque se eu não tiver um porquê forte, eu desisto na primeira curva. Tá? Então, esse é o elemento de um porquê relevante. Eu sempre conto o exemplo que uma vez, fazendo o Empretec em São Paulo, e o objetivo da pessoa era uma casa de chás. E eu falei, por que uma casa de chás? Ah, porque está na moda. Tá, mas tem muita coisa na moda aí. Por que isso quer uma casa de chá? Ah, porque é um lugar aconchegante. Por que uma casa de chá? E depois do 15º porquê, a pessoa estava tão irritada comigo já, né? E bateu na mesa e falou, sabe por quê? Porque quando eu era criança, nas férias, eu e os meus primos íamos para a fazenda do meu avô, e quando dava 3 da tarde, minha avó batia um sininho, e a gente parava tudo que a gente estava fazendo e corria lá para a fazenda, porque minha avó preparava uma mesa com bolos, com chás, com doces, com salgados, e minha avó sentava ao nosso lado enquanto a gente comia e contava histórias fantásticas. Então, é isso que eu quero proporcionar nessa casa de chás. Um local para quem não teve uma avó querida, como eu tive, que vai ter oportunidade de ter um local aconchegante, que vai trazer as melhores lembranças da infância, da vida nessa oportunidade. Tinha um porquê muito forte, mas num primeiro momento, o porquê é superficial, porque dá dinheiro, porque isso, porque aquilo. Então, por favor, né, vasculhe um pouco mais, cavuque um pouco mais no porquê, porque isso é extremamente relevante para o alcance da sua meta. Quem tem um porquê forte, aguenta os trancos da vida. Perfeito. Rogério, posso te fazer uma pergunta, assim, ser um pouco mais incisivo? Você consegue dar um Diga. exemplo pra gente de uma meta, assim, criando uma meta específica, um smart, ou talvez até alguma meta que você usou a ferramenta de meta smart? Uma minha pessoal? O que você achar, pode ser um exemplo ou pode ser uma pessoal, enfim, só pra galera que tá em casa entender, fechar, colocar a cereja no bolo, assim, exemplificar mesmo. Pois é, no livro eu até conto, né, que no livro de Empreendedor para Empreendedor, eu detalho mais essa meta minha, né? Quando eu fui fazer, eu montei a minha empresa e a minha história empreendedora é bem bacana, porque ela já mostra para as pessoas que dá para começar com o que tem. E eu comecei o negócio, a primeira sede da minha empresa foi no meu quarto, né? Tem gente que pensa que a pior coisa do mundo é o negócio de fundo de quintal. Eu falo que fundo de quintal foi a segunda fase, que a primeira fase foi no quarto, né? E eu tô falando, nossa, mas no quarto, atender cliente no quarto é um horror, tá? Mas é começo, né? Então, vai, né? Deixa as coisas arrumadinhas para você não passar muita vergonha e toca a vida para Você frente, atendia o cliente no tá? quarto, Rogério? Então, É isso? quando eu montei a minha empresa no meu quarto, fui fazer a primeira compra, era tempo antigo, né? A nota fiscal no papel, e lá tinha um selo comemorativo da empresa de 10 anos. Naquele momento que eu vi aquilo, eu falei, uau, a minha empresa que tem 2 dias, como será que ela vai estar daqui 10 anos? E aí, naquele momento, eu falei, ela vai estar num prédio de esquina, num prédio de 2 andares. Na parte de baixo, eu faço 2 áreas comerciais, faço estacionamento no fundo. Em cima, eu faço um apartamento, faço 2 salas para alugar, pelo menos. E tive essa visão. O que eu fiz no dia seguinte? Eu transformei isso em meta smart. Como que vai ser esse prédio? Vai ser um prédio dentro de um terreno de pelo menos 2 terrenos, numa área em torno de 700 a 1.000 metros quadrados para realizar isso. Como que vai ser esse prédio? 2 andares, vai ser um prédio com piso de mármore, teto de gesso, vai ter uma fonte. Eu fui detalhando, e o específico do Smart você detalha com riqueza de detalhes para que você possa enxergar. O mensurável é o valor, é o investimento que você vai precisar para realizar isso. Tá? E na época o investimento era R$400 mil, tá? E o alcançável é o que eu precisaria para
gerar, para alcançar esse resultado. Eu precisaria ter uma boa soma em dinheiro inicial, eu precisaria ter um projeto, eu precisaria ter uma série de coisas que isso vai sendo destacado dentro do alcançável, que acaba virando o seu plano de ação. O relevante, por que era importante aquilo para mim? Por que era importante aquele prédio? Cara, para alguém que veio de uma situação de muita pobreza, onde os pais precisaram vender o fogão para comprar leite para mim quando eu tinha pouco mais de um ano, porque a situação estava precária, chegar a ter essa condição, né, para gerar renda, para gerar emprego, para gerar movimento, era um baita salto. Então, o meu relevante é que seria o elemento da grande virada da minha vida, dentro daquilo que eu era e dentro daquilo que eu poderia ser, tá? E a data eu tinha colocado como 31 de maio, né, de 1989, quando a empresa completaria 10 anos. E eu falo que a minha empresa foi uma das que mais comemorou 10 anos, porque teve vários empecilhos no meio do caminho, e isso acabou acontecendo 11 meses e 27 dias depois, tá? E a realização desse projeto. Então, às vezes, a meta não sai exatamente na data que você quer, mas você não abre mão da realização dessa meta. Talvez ocorra 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos a mais, mas você não abre mão desse elemento. Então, essa foi uma meta fundamental na minha vida, uma meta de grande virada, e é uma meta que eu sempre gosto de partilhar, porque ela fez diferença na minha vida e na vida de muitas outras pessoas, nas pessoas que trabalham naquele ambiente, nas pessoas que trabalharam para construir aquele projeto. Quando a gente realiza uma meta, a gente não beneficia só a gente e a nossa família, não. É um contingente de pessoas que se beneficia disso. Que legal, Rogério. Parabéns. Eu conheço Obrigado. essa história bem, então eu já ouvi bastante o Rogério falar, ela é bem inspiradora. Rogério, nesse meio desse processo inteiro, cara, uma meta de 10 anos não é fácil, né? Haja chazinho para segurar a ansiedade, né? Haja chazinho. Como que foi? Cara, isso é tão importante porque na época que eu visualizei tudo isso e comecei a implementar isso, estava no quarto da minha casa, fazia entrega de ciclomotor, tinha uma estruturinha pequenininha. Como é que você consegue visualizar algo? Era algo totalmente fora do que eu podia, mas era algo que eu acreditei, cara. E aí eu fiz isso acontecer. Perfeito. O Rogério trouxe aqui à tona aquela frase que fala: daqui 10 anos você vai querer ter começado hoje, né, Rogério? Uhum. E aí teve tá aí um exemplo real. Rogério, nesse meio tempo eu acredito que teve muito planejamento para conseguir uma meta desse tamanho, um terreno de quase 1.000 metros quadrados, é um belo de um terreno, uma loja bem grande. Teve muito planejamento nesse caminho, né? Mas teve também, Rogério, além do planejamento, teve algo que a gente, quando você vir participar conosco no Empreendedores em Ascensão, para dar o feedback para os empreendedores, a gente vai trazer bastante essas ferramentas, que são as características de comportamento empreendedor, né? Aquelas que fez você alcançar o seu objetivo. Porque só um plano e só uma meta não necessariamente vai te fazer chegar lá. Você precisa de algumas ferramentas. Quais são as ferramentas? Essas atitudes, né? Essas características que todo empreendedor tem e que a gente tem como objetivo aqui no Você Pode democratizá-las, né? Democratizar todas essas atitudes que te aproximam dos seus objetivos. Como que foi, Rogério? Você consegue descrever para a gente melhor e talvez até detalhar, assim, de uma forma muito por cima, assim, porque nos próximos episódios nós vamos detalhar elas, essas características que fizeram você alcançar esse objetivo em 10 anos, 11 meses e 27 dias. Uhum. Bem, nós temos 10 principais características, né, empreendedoras aí. Você já citou duas aí, metas e planejamento.
que são fundamentais. Essa minha meta estava clara e isso desencadeou uma série de planejamento para construir essa obra. Primeiramente, teve um alicerce, era uma obra de 2 andares, precisou de um alicerce mais reforçado, precisou de fundação. Então, assim, boa parte do dinheiro que tinha já ficou restrito na fundação, e aí se vira nos 30 para alcançar isso. E aí vem algumas CCEs que estão no conjunto de realização e que são extremamente imprescindíveis, né? Eu digo que uma das primeiras é o comprometimento. O empreendedor não dá desculpa, o empreendedor assume responsabilidade. Eu falei que no meio do caminho teve alguns obstáculos, teve plano econômico, não sei o quê. Então, o que não faltou ao longo do caminho foram desculpas para que eu desistisse desse projeto. Mas eu não abri mão dele. Por quê? Porque eu tinha um compromisso comigo mesmo. Tá? Esse era um compromisso comigo. Eu fazia questão de alcançar isso daí. E é claro que eu entendo que a principal CCE que faz a diferença para o empreendedor, além da meta, é a persistência, que é persistir. Portas fechadas, opa! Eu fui atrás de outras que podiam abrir para me ajudar nesse projeto. Então, isso é importante, né? Opa, quantas vezes eu tive que persistir nisso? Não deu naquela data, beleza. Vou reprogramar e ainda vou buscar, vou trabalhar e assim por diante. Quantas vezes eu contava com dinheiro e o cliente não pagava e, opa, vou ter que achar outro canal, porque eu tenho aquele compromisso e ele vai precisar ser alcançado. Então, tem o elemento da persistência. Tem também um outro elemento muito importante, que é você correr riscos calculados. E como que eu fui fazendo as coisas, desencadeando? Juntava o dinheiro, fazia. Não gastava e depois corria atrás do dinheiro. Não, juntava o dinheiro e fazia. Quando eu falo que às vezes eu contava com algum recurso de cliente e o cliente não me pagava, ele atrapalhava aquele plano que eu tinha estabelecido. E eu precisava daquele recurso, porque esse é o recurso que eu ia poder contratar para fazer a laje da minha empresa, que eu ia contratar para fazer o piso. Então, você vai correndo risco calculado quando você avalia alternativas, quando você age para reduzir risco, ao invés de se endividar, você coloca dentro de um patamar adequado. Tá? Então, a CCE, riscos calculados, ela é extremamente importante. Uma outra CCE extremamente importante dentro disso envolve qualidade e eficiência, que nós chamamos de exigência de qualidade e eficiência. Cara, né? Tomara que um dia você possa conhecer o meu prédio. Cara, tudo de muita qualidade. Eu falei, eu quero piso, né? Piso de granito, várias peças de mármore, quero teto de gesso, ou seja, é o elemento da qualidade. E o elemento da eficiência é você fazer no tempo certo, no tempo correto. Então, esses são elementos importantes na vida do empreendedor. E uma última, fechando o conjunto de realização, é busca de oportunidade e iniciativa. Qual que era a máquina geradora de dinheiro para esse projeto? As oportunidades do meu negócio principal, informática, material de escritório, material escolar, aproveitando a oportunidade de clientes, oferecendo mais coisas, levando produtos para outras cidades, fazendo parcerias com fornecedores, né? Essa que era a grande fábrica de recursos para gerar o dinheiro que eu precisava para essa meta. Nós falamos do conjunto de planejamento, que tem planejamento, busca de informação, que foi outra CCE extremamente praticada, e metas. Falamos sobre o conjunto de realização, riscos calculados, comprometimento, persistência, busca de oportunidade e exigência de qualidade e eficiência, e ficam faltando as duas de poder, do conjunto de poder, que envolve independência e autoconfiança, que é você
não ficar dependente dos outros e confiar no seu trabalho, na sua capacidade. Eu falo que teve um determinado momento, teve um dia que não foi dos melhores, que eu cheguei em casa meio desanimado, né? E aí, né, eu esperava, né, receber todo o carinho dos meus familiares, né? Nossa, coitado Rogério, que pena, né? O dia não foi bacana, bola para frente. Não, eu cheguei, estava com uma cara meio fechada, né, turma? Sabe o que falaram? É isso que dá, quer abraçar o mundo, né? Anda lá, para lá. Ou seja, não adianta, velho. O papo era comigo. Não adianta ficar na dependência dos outros, achar que alguém ia me acudir. Não, cara, né? Então é meu, né? Então busca autonomia em relação a normas, controle dos outros e vai para frente. E uma outra CCE extremamente importante dentro do conjunto de poder é persuasão e rede de contatos, tá? Cara, como é que eu consegui muitas coisas, conseguia que as pessoas parcelassem dentro daquilo que eu queria, eu fizesse dentro do preço que eu queria. Era persuasão, era a rede de contato que eu construí ao longo da vida. Então é movimento. Como que eu conseguia que aquele cliente que quer comprar 2 caixinhas comprasse meia dúzia? Cara, me ajuda aí, eu preciso mandar colocar minha laje lá. Então, você comprar isso, eu vou conseguir o de recurso necessário. Então, esse é um movimento, utilizar a rede de contato e persuadir. Então, é a prática dessas CCS que gera esse movimento para que o empreendedor realize seus sonhos e faça a diferença na vida das pessoas. Olha, ô Xerão, vou te falar, tô feliz, viu, cara? Eu acho que eu tô no caminho certo, porque eu já ouvi bastante isso daí. Calma, tá querendo abraçar o mundo? Não, É você isso, espera a colinha do povo, ninguém dá não, velho. A é turma pega e quer te estimular a realizar. Não, é, para, sonha menos. Faz uma casinha menor, que não sei o quê. Aham. Não abrir mão daquilo, cara. Mas o Rogério falando assim, é até engraçado, porque quem falou muito isso pra mim foi o próprio Rogério de Carlos. Virava, tadinho, né, Bruno? Ah, coitadinho de você. Cara de pau, falava isso pra mim, mas com toda certeza, né, Rogério? Falava não pra passar, não pra me diminuir, não, pra falar, opa, independência e autoconfiança, meu amigão. vai embora, né? Ah, expectativa acima dos outros, não. Você tem que ser expectativa só acima de você, das suas atitudes, né? E eu Perfeito. agradeço muito, Bruno. Ainda bem que a minha família não deu colo, não, para falar, não, fica tranquilo, querida. Amanhã, velho, vai. Não quer É, sonhar alto? Vai atrás, velho. Não e quer subir na vida? Não é cafezinho grátis, não, velho. Vai pra cima. e é uma cara. Perfeito. E eu vou colocar uma CCE aqui, desculpa até o termo, mas a gente fica pistola, né? Porque a gente. Porque, porra, a gente tá num dia de estresse e tal, e você quer, né? Calma, vai dar tudo certo, né? É o que realmente a gente espera. E aí, assim como eu dei risada que eu tô no caminho certo, e aí quando você vai, espera, pô, mas também quer abraçar o mundo, eu particularmente fico mais pistola e no dia seguinte eu vou querer ir mais pra cima ainda. E é isso, cara. Mas ô, Diegão e Rogério, isso tá alinhado com uma coisa que eu falo bastante que me ajudou e eu já entreguei aqui no podcast. Rogério, essa expectativa de passar a mão na sua cabeça, da sua família, aqui que o Diegão falou, que fica pistola, é uma expectativa nossa, né? Uhum. Então, uma expectativa nossa é um problema nosso também. Se as pessoas não atendem a nossa expectativa e você ficar bravo com elas, não, o problema é seu, a expectativa era sua. Seus pais Sim, estavam lá para te educar. Falaram, ué, você não queria abraçar o mundo? Então vai lá, filhão. Virar pro É isso Diegão e aí. falou, ué, foi assim? Foi, ué, mas você que escolheu esse caminho, ninguém pôs uma arma na sua cabeça e É mandou isso você aí. ir lá. Então, é sim. responsabilidade sua, amigão. Então, acrescenta isso como CCE, né, Diego? A É, expectativa que você gera em cima de alguém ou de alguma situação é somente sua. Ninguém tem nada a ver com isso. É o elemento do comprometimento. Assume responsabilidade pessoal, cara. E vai pra cima para realizar. Não fica esperando que os outros façam por você, não. Vai Perfeito. lá e faz. Gente, entenderam por que que o Rogério é o nosso mentor? Por que que o Rogério é quem vai dar aquele feedback, aquela cereja do bolo nas próximas entrevistas? Por isso.
por esse cara que ele é, por tudo isso que ele já construiu, vem construindo. Eu conheci o Rogério no ano de 2020, né, Rogério? 20 ou 21? Sim. 20 ou 21. Mas o Foi. Rogério, tudo que ele me ensinou, olha, a quando que ele cumpriu a meta dele, em 89. Então o Rogério tem muita bagagem para falar pra gente do que ele vai vir falar, né? E explicar tudo isso, essa CCS de uma forma tão simples, né? Ele sabe da CCS de cor e salteado, porque ele vivenciou aquilo. Depois que ele vivenciou, ele começou a estudar o porquê que ele fazia aquilo. Então hoje o Rogério entende muito bem, né? Eu vou até resumir uma palavra que eu gosto muito: lastro. Exatamente, tem um lastro infinito aí, de algumas décadas, né, Rogério? Muita história para Pois contar. é, cara. Além da a vivência empreendedora foi muito forte, mais de 30 anos, né, de empreendedorismo, desenvolvendo negócios, montando empresas. Eu falo que eu tive uma experiência incrível, que eu montei 2 negócios muito fortes, o negócio no ramo de livraria e material de escritório, que quando completou 19 anos, eu tive a oportunidade de vender. Antes disso, eu tinha montado um segundo negócio, que é um jornal, e esse jornal, quando completou 15 anos, também tive a oportunidade de vender também. E assim, eu sempre vendi marca, eu sempre vendi, não vendi meramente um estoque, prateleira, isso, aquilo. Então, isso traz uma experiência legal, até para mostrar para o empreendedor o seguinte: você pode montar um negócio já sabendo que um dia você vai passar esse bastão para frente. Você pode vender esse negócio e aí você vai ter um retorno maior de todo aquele investimento que você fez ao longo da vida. E tem gente que fica muito apegado ao negócio e às vezes perde o timing do momento da venda. E isso traz uma série de resultados ruins, né? Tantas pessoas que poderiam ter vendido bem os seus negócios, esperaram demais e o negócio acabou perdendo valor. Então, isso é importante. Então, essa experiência que eu passo muito para os meus clientes de mentoria, porque às vezes é o tempo correto. Quando você entra no negócio, você já tem que ter sua estratégia de saída. Vou passar para o meu filho, vou arrumar um sócio, vou vender na sequência, e às vezes as pessoas não têm essa formação, essa orientação, e acham que é minha empresa, minha vida. Não. Né? Não dá para ser. A minha empresa é um meio de alcançar resultados. O empreendedor tem que ter essa separação, porque o meio pode ser uma lanchonete, uma barbearia, uma empresa de seguros. Eu posso ter vários meios para alcançar os resultados que eu quero. Então, a empresa não é o fim. A empresa é um meio de eu alcançar o meu propósito, de eu me realizar como pessoa. Então, é essa experiência, é essa leitura de um livro por semana, é esse contato com empreendedores em treinamentos. Então, é isso que me propicia, me qualifica para ser um mentor bem concorrido, bem solicitado e que não faz propaganda do seu trabalho, mas que vive com a agenda cheia, né? Perfeito. Rogério, pegando o gancho nisso que você falou, vamos então fazer propaganda. Você não pode fazer, mas nós podemos fazer essa propaganda por você. Conta um pouco do método 10X. O Rogério tem uma mentoria, né, Rogério? Método 10X, que nada mais é do que para que você cresça 10 vezes, né? Para que a sua empresa Sim. cresça 10 vezes. Conta um pouco pra gente. O movimento 10X, Bruno, ele é um movimento mundial e é um movimento principalmente pelas empresas de tecnologia. Google, por exemplo, conseguiu esse crescimento exponencial, esse crescimento mais forte, como Apple, como Microsoft. Então, várias empresas aí estão mostrando que é possível ter um crescimento além da conta. E eu venho estudando muito as histórias das empresas e dos empreendedores de alta performance, que não crescem meramente 10%, tá? Mas que crescem 10 vezes. E eles falam, cara, mas isso é algo completamente absurdo. E aí eu falo, tá, não é tão absurdo assim, não. Uma pessoa me procurou, né, há 1 ano e meio, era entre março e abril, falando, Rogério, eu também quero crescer 10 vezes, eu já fui empreendedor, mas hoje eu
virei funcionário dentro de uma empresa para sobreviver. Falei, beleza, cara, quer voltar a ser empreendedor? Então, tem jogo aqui, vamos conversar. E aí comecei um trabalho com ele. Na época, ele ganhava pouco mais de R$ 2.000. 9 meses depois, no final daquele ano, ele já estava ganhando R$ 30.000. E qual que é o milagre dessa história? É a prática desse movimento 10x. E dentro daquilo que eu chamo de método 10x, é uma prática voltada a 6 itens, 6 práticas de vida. A primeira é mindset. Todo movimento de alta performance começa com você adotando um mindset de crescimento. Nós temos os dois, felizmente ou infelizmente, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é daquelas pessoas que entendem que a vida é mesmo assim, tem uns que nascem com inteligência e outros não, e o mindset de crescimento trabalha o aspecto do crescimento. Ah, mas eu não nasci tão inteligente, mas eu posso aprender. Mas eu não nasci com essa habilidade, mas eu posso correr atrás, me esforçar e aprender. É a importância do esforço. Não necessariamente eu nasci um líder, mas eu vou me esforçar e estudar pra caramba para ser um baita líder a partir de agora. Então, mindset é o primeiro movimento. O segundo é o ambiente. O ambiente, ele é um fato extremamente importante, porque às vezes eu tenho a meta, eu tenho o planejamento, eu tenho a preparação e quem me quebra as pernas? O ambiente. Porque eu estou num ambiente de gente que pensa pequeno, de gente que torce contra, de gente que um puxa o tapete do outro, então não dá para crescer num ambiente assim. Eu preciso ter um ambiente mais favorável. Tem gente que acha que o ambiente favorável é ficar indo para boteco a todo momento com os amigos. Não, meu filho, não é lá que é o ambiente favorável. O ambiente favorável é estar entre pessoas de sucesso, pessoas que já alcançaram aquilo que eu já alcancei e vão me inspirar, vão me ajudar, vão me aconselhar a chegar num outro patamar, ok? O terceiro movimento é princípios. Esse negócio de vender a alma, esse negócio de sucesso a qualquer custo, jeitinho brasileiro, se funcionou, não funciona mais. Isso pode trazer benefício a curto prazo, mas a médio e longo prazo te bota numa maior enrascada. Então, se você não tem princípios, se você não tem uma empresa pautada por valores, você vai ter um negócio fracassado a médio e longo prazo. Tá? Você pode ludibriar alguns aí no curto prazo, mas a médio e longo prazo a vida te pega e te estraçalha. Tá? Esse é o movimento. O quarto elemento dentro do método Crescer, ele envolve um dos principais ensinamentos, algo bem conhecido no mercado, mas pouco praticado, que é o princípio 80-20, a lei 80-20, que é o princípio de Pareto, tá? Onde 20% do que eu faço gera 80% dos meus resultados. 20% dos meus clientes gera 80% dos meus lucros. 20% dos meus fornecedores contribuem com 80% das minhas vendas pelos produtos que eles geram para mim. Quais são esses 20%? Isso envolve foco, isso envolve prioridade, isso envolve descobrir isso. E no método 10x, no treinamento vivencial, nós orientamos as pessoas a chegarem a esse resultado, ok? O quinto elemento dentro do método 10x é liderança. O que é liderança hoje em dia, Rogério? Liderança hoje define a sua capacidade de crescimento. Se eu lidero bem, eu vou ter possibilidade de crescer. Se eu não sei liderar, eu estou frito. Eu vou ter que me contentar com resultados baixos, tá? Então, hoje, a sua capacidade de liderança vai definir o seu potencial de crescimento. Capacidade baixa de liderança, capacidade baixa de crescimento, tá? Então, liderança voltou com tudo na ordem do dia. Então, todos nós temos que aprender a liderar. Ah, mas eu já aprendi com meu pai. Queridão, a liderança que seu pai aprendeu há 20, 30 anos, desculpe o termo, não serve mais para os tempos atuais.
tá? Com todo respeito ao seu pai. Foi muito útil um dia, mas os tempos atuais trazendo um novo tipo de líder. O tipo do líder manda quem pode, obedece quem tem juízo, velho, funciona pouquíssimo, se é que funciona. Porque hoje eu tenho que convencer, tenho que criar um ambiente adequado, tenho que ter uma empresa com propósito, caso contrário, ninguém vai me seguir, ninguém vai se inspirar na minha liderança. E o último item, ele envolve metas 10x, tá? Esse é o elemento. O que é metas 10x? Metas ambiciosas, como diz Jim Collins, né, o mentor do George Paul Lehmann e outros líderes mundiais aí, tem que ser MAC, né? Metas audaciosas e cabeludas, né? Aquelas metas assim arrasadoras dentro da coisa, aquela coisa assim, nossa, regalei os olhos, né? Que é algo forte demais, não é metinha, é que nem o Rogério, que não tinha um gato para puxar o rabo e pegou e botou uma meta de ter uma empresa daquele tamanho, uma estrutura daquele tamanho. Então são metas fortalecedoras que vão me levar para um outro mundo. Então, esse é o movimento, os 6 elementos do método 10x. Praticando isso, a empresa vai crescer e você vai alcançar um patamar bem maior. Então, meu próximo livro é um trabalho sobre esses 6 aspectos. Quando que sai, Rogério, esse próximo livro? Segundo semestre, né? Agora tem toda fase de produção, gráfica, depois as estratégias de marketing, e aí vai. Então, esse é um livro para possivelmente setembro, outubro, deve ser lançado. Perfeito. Legal, Eu vou estar lá na fila de espera com toda certeza. Já sei mais ou menos assim por cima, o Rogério compartilhou comigo, estou bem ansioso para lê-lo, né? Vai aprender cada vez mais. Rogério, cara, é muito perfeito isso aqui, o método 10x, realmente, mindset, ambiente, né? Pessoas ao redor, não dá para, a não ser que você tenta trazer a régua sempre para cima, mas é muito difícil, né, Rogério? Se o ambiente, se as pessoas ao seu redor tiver com a régua muito embaixo, é muito difícil você conseguir manter ela lá em cima. Princípios, né? Ou seja, caráter, valores. Só repassando aqui, né, Rogério? E princípio de Pareto, né? Lei de Pareto é usada para muitas coisas hoje, né? 80-20. Quais são os 20% que geram 80% dos resultados? Foque nele e tente, né, aumentar. Liderança, cara, um belo de um tema que liderança não é simples. Liderar é diferente de chefiar, né? De manipular, né? Liderar é normalmente um exemplo, né, Rogério? É incrível também. E metas 10x, né? Metas ambiciosas. Cara, eu acrescentaria, com toda a humildade, pelo amor de Deus, Rogério, aqui, ó, metas 10x, eu diria que seria um pouco da visão de mundo também, né? É cabeluda, mas é cabeluda pra quem? Cara, Elon Musk tá fazendo foguete, tá indo lá pro céu, tá? Cara, pra quem que é? Então depende da sua visão de mundo, né? Às vezes na sua visão de mundo é muita coisa, mas para outras pessoas aquilo ali não é nada. Então, peraí, então deixa eu ampliar minha visão de mundo e criar uma meta ambiciosa, né, para alcançar. Então, por essas e outras que o Rogério, mais uma vez, é o nosso mentor, vai ser o nosso coach aqui, né? Bacana que outro dia eu fiz uma pergunta pro Rogério. Rogério, eu recebi uma proposta tal, incrível. Lembrei de você na hora. O que você faz? Vai. Simples assim. Vai. Simples. O Rogério sabe o que eu tô dizendo. E lembrei dele na hora, porque ele passou pela mesma situação. E é simples, assim, vai. Acabou. Às vezes é simples, Bruno, às vezes não tem e muita... você destacou aí a questão da visão, né? Dentro do bloco Metas 10x, envolve o elemento direção, né? Que começa com a visão, tem o elemento propósito e ele se consagra dentro dessas metas 10x, né? Então, isso, cada item desse tem um conjunto de coisas. Quando se fala em ambiente, se fala também em network, né? Porque eu tenho que estar em ambiente que propicia esse movimento. Desses 6 itens, cara, o que mais foi impressionante para mim é a questão do ambiente. Tem muitos estudos aí que falam que se as pessoas tivessem noção de ambiente, muitas já não estariam onde estão. Porque tem gente que quer prosperar numa cidade que não avança.
Tem gente que quer emagrecer numa família que só quer comer massa, comer não sei o quê todo dia. Então, assim, eu tenho que estar com gente saudável se eu quiser emagrecer. Eu tenho que estar com gente empreendedora se eu quiser crescer. Porque se eu tiver no meio de gente mimimi, 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 velho, não vai ter crescimento. Eu posso ter metas fantásticas, uma visão incrível, um plano ótimo, mas eu estou no ambiente errado. Ô Rogério, tipo, Perfeito. vou criar um monte de meta, faço tudo isso aqui, e aí quando eu tô na minha roda de amigos, eles só falam do programa lá, do reality show que passa na TV, daquele influencer que não influencia em nada, daquela dancinha nova que tá na moda, e aí como que você vai crescer se você estiver nesse ambiente, né, Rogério? É mais ou menos isso que você tá dizendo, né? É por aí mesmo. Exato. Bom, Rogério, já falamos muito, demonstramos, a gente queria aqui, além dessa aula que você dá sempre que a gente tem a oportunidade de falar contigo, deixar claro para a galera que vai seguir aqui, que está seguindo aqui o Você Pode, que você vai estar aqui com a gente nos próximos episódios, vai fazer sempre todo esse trabalho que você falou que faz, toda essa experiência. Na temporada Empreendedores em Ascensão, o Rogério vai estar conosco, dando aquela conclusão, né, Diegão, maestral do Rogério, precisão de joalheiro, né, que o Rogério sempre dá, para fazer a gente crescer um pouquinho mais a cada dia. Então, eu tive o prazer, ativei minha rede de contatos ali, peguei o Shark, Rogério de Carlos, trouxe para mim e falei, cara, eu quero aprender com você a cada dia mais, né? Então, trouxe ele para dentro do projeto, com toda a generosidade, o Rogério como propósito de vida tem de fazer as pessoas crescerem também, crescerem não uma ou duas vezes, 10 vezes mais, assim como o exemplo que ele deu do rapaz aí que ganhava um pouco mais de 2.000 e em menos de um ano já estava com o salário lá em cima, e não é mimimi, não é falácia, né, Rogério? É método, metodologia, meta e tudo isso que o Rogério explicou pra gente até agora. Não, é, Diego? E eu quero, desculpa, eu quero até exemplificar todo esse conteúdo aqui que o Rogério nos passou e me fez lembrar. Eu gosto muito de frases, né? Como eu falei, né? E eu vou exemplificar com uma primeira que é bem simples: que as ações façam valer as palavras. Perfeito. Eu acho que resume boa parte do que o Rogério falou. E uma coisa que eu sei que o Rogério martela, que ele foca muito, e o Bruno também. As nossas ações são 100% de responsabilidade nossa. E eu aprendi uma frase, Rogério e Bruno, e eu vou compartilhar ela, que diz assim: você não é culpado pelas informações que recebeu. Você não é culpado pelas informações que recebeu, mas é responsável a partir de então. Mas é responsável pelos seus atos a partir de então. Então, poxa, a gente recebe um monte de conteúdo, ferramenta, informação. Cara, a gente recebe coisa boa e a gente não tem culpa disso. Mas o que a gente começa a fazer? Quais são as nossas atitudes, os nossos hábitos, as nossas mudanças, os nossos comportamentos a partir de então aí são de 100% responsabilidade nossa. Perfeito. Então eu queria resumir com essas duas palavras, queria deixar aqui minha enorme gratidão pelo Rogério por nos dar esse privilégio de tê-lo conosco, de ter essa generosidade tão grande e o que eu sempre, que eu venho falando pro Bruno, é que com uma linguagem tão fácil, tão acessível, tão aplicável no nosso dia a dia, que faz com que o nosso propósito seja ainda maior do que talvez tínhamos imaginado, cara. Rogério, gratidão, viu? Bruno e Diego, eu que agradeço. Quero muito contribuir ainda mais com esse projeto. Foi maravilhoso estar partilhando aí com vocês um pouco do meu trabalho. Isso é só uma amostrinha aí do que nós vamos fazer aqui. Queremos aqui impactar a vida de pessoas e por isso estamos juntos nesse projeto. Vocês podem me acompanhar no Instagram, Rogério Carlos Mentor, tá? É a principal rede social que eu atuo, estou no LinkedIn também, Rogério de Carlos, também atuo também no YouTube, Rogério de Carlos, tem várias coisas lá, mas agora vai vir projetos novos, então tem muita coisa vindo aqui dentro do embalo desses novos projetos, então vocês vão me achar principalmente no Instagram, mas também no YouTube, também no LinkedIn e a partir de agora Você Pode aqui.
Eita, Sensacional, hein? Ó, até... Perfeito, Obrigado, perfeito. gratidão. Rogério, cara, muito obrigado. Ele falou que dentre esses 6 itens aí do movimento da X, tem um lá bem importante que é o ambiente, né? Pessoas ao redor. Eu acho que eu não sei se o Rogério fica feliz de que eu apliquei na veia quando ele me ensinou, ou se ele fica, caramba, por que que eu fui falar isso pra esse cara? Porque daí eu não dou mais sossego pra ele. Se eu ter na minha rede de contatos, no meu network, o Rogério, eu vou usufruir desse cara sempre. Então, Rogério, muito obrigado. Você que me ensinou, você não pode reclamar, tá? Você está sendo envolvido em tudo que eu participo, porque é isso. Eu quero esse ambiente para mim. Eu quero elevar o meu nível para cada vez mais próximo do Rogério e de todos os convidados que vão vir para cá, aqui com a gente daqui para frente. E, Rogério, eu só queria falar, o Rogério pode, nós podemos e você pode. Valeu, Rogério. Muito obrigado, cara. Até mais, gente.